E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um do Explainer. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é cercado de mistério, de tabu e, vamos ser honestos, de muita informação errada: a terapia tântrica. A nossa ideia aqui é bem direta: usar esses slides para a gente atravessar todo esse ruído e entender o que essa prática significa de verdade. Então, bora lá desvendar isso juntos. E antes da gente começar, eu quero muito agradecer a nossa patrocinadora, a terapeuta Paula Scassiani, lá da Newd Clinic em São Lourenço. A clínica é uma super referência em áreas como fonoaudiologia, hipnose clínica, massagens e terapia de casais. É um apoio que permite a gente trazer clareza para temas tão importantes de saúde e bem-estar como esse. Vamos direto ao ponto. Quando a gente ouve a palavra tântrico, geralmente já vem um monte de coisa na cabeça, né? Muita confusão, até um certo preconceito. E essa confusão toda acaba virando uma barreira que impede muita gente de conhecer o que pode ser uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. E é aí que a gente chega na grande pergunta que vai guiar nosso papo hoje. Afinal, terapia tântrica é sobre sexo ou é sobre cura? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais profunda e, sinceramente, muito mais fascinante do que parece à primeira vista. Para a gente entender de verdade, a primeira coisa é derrubar umas ideias erradas que rolam por aí. É tipo limpar o terreno antes de começar a construir, sabe? Então, vamos colocar lado a lado os mitos mais comuns e os fatos sobre como a terapia funciona de verdade. E olha só esse contraste. É gritante. De um lado você tem os mitos, a ideia de que é prostituição disfarçada ou que é só sobre sexo, e do outro lado, a realidade. Uma prática terapêutica, séria, com um código de ética bem definido e que busca o autoconhecimento, a expansão da consciência. O foco não é o ato sexual em si, mas a energia que o nosso corpo pode gerar para curar. E aqui, gente, tá a raiz de muito desse problema. Como o pessoal do Espaço Tantra aponta, o termo Tantra ficou tão popular que abriu brecha para maus profissionais usarem isso como desculpa. E isso não só prejudica quem está buscando ajuda, como também queima o filme dos terapeutas que são sérios e dedicados. E olha, isso aqui é super importante a gente entender a diferença entre os termos. A massagem tântrica tem o foco em despertar e fazer circular a energia sexual para expandir a sensibilidade do corpo. Ponto. Agora, a terapia tântrica, a história é outra. É um processo bem mais amplo, holístico, que usa a massagem como uma das ferramentas, junto com meditação e exercícios, para buscar uma cura emocional de verdade. Beleza! Agora que a gente já separou as coisas, vamos para a parte prática. O que de fato acontece dentro de uma sessão de terapia tântrica? Como funciona esse processo? Uma sessão séria segue um caminho bem estruturado, bem cuidadoso. Tudo começa com a anamnese, que é basicamente uma conversa inicial para entender o que a pessoa está buscando. Depois, tem uma meditação para criar um ambiente de confiança, de conexão. Daí vem a massagem sensitiva, que vai despertando energia no corpo todo. E só então, se for apropriado para o processo, vem a massagem genital, que é uma parte terapêutica focada em liberar bloqueios. E esse ponto aqui é chave. Ao contrário do que muita gente pensa, a meta não é o orgasmo. Ele pode acontecer, claro, e quando acontece é visto como uma expressão natural da energia que está sendo liberada. Mas a terapia não está buscando performance. O foco real é liberar as armaduras que a gente cria e se reconectar com o prazer de um jeito mais amplo, mais consciente. A teoria é legal, mas o que mostra o poder dessa terapia de verdade são as histórias de quem passou por ela. Vamos ver 2 relatos que mostram o impacto transformador que ela pode ter na vida de uma pessoa. Esse aqui é o relato da Luísa Sade. Ela descreve esse momento de liberação super intenso, um orgasmo que tomou o corpo todo, diferente de tudo que ela já tinha vivido. E esse momento trouxe algo muito mais profundo à tona. A permissão para sentir foi a grande virada de chave. E olha que incrível a conexão. Aquele prazer todo não era só físico. Foi como se ele abrisse uma porta para memórias reprimidas de um abuso. E ao conseguir liberar essa dor num ambiente seguro, a Luísa conseguiu se livrar de uma culpa que ela carregava e dar um novo significado para a relação dela com o próprio prazer. É muito poderoso. Agora vamos para a jornada do Bruno Belisário. Ele conta que a terapia ajudou ele a quebrar ciclos que se repetiam nos relacionamentos dele, padrões que traziam infelicidade e que ele não entendia de onde vinham.
Ele conseguiu enxergar a ligação com traumas da infância. E o resultado para o Bruno foi um ganho de autonomia, de autoconfiança. Quando ele entendeu a raiz dos problemas, ele finalmente conseguiu pegar as rédeas da própria vida. Nas palavras dele, ele se tornou um ser humano infinitamente mais completo e seguro. E as histórias da Luísa e do Bruno não são casos isolados, tá? Existem mais de 210 terapeutas filiados só à Abratantra, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Tântricos. Isso mostra que existe sim uma comunidade profissional séria e organizada. A questão não é se a terapia funciona, mas como achar os profissionais certos. E isso leva a gente para a parte talvez mais importante desse explicador. Como é que você pode navegar nesse universo e encontrar um terapeuta que seja ético, qualificado e, acima de tudo, seguro? Então, anota aí os sinais verdes. Um profissional sério sempre vai fazer uma entrevista inicial, a anamnese. Ele vai ser transparente sobre a formação e os certificados que tem, vai manter uma postura ética e de respeito do começo ao fim e, claro, vai responder a todas as suas dúvidas sem enrolação. Transparência é tudo. E tão importante quanto são os sinais de alerta, os red flags. Um terapeuta ético nunca, jamais vai te mandar mensagens que não foram solicitadas te assediando. Ele nunca vai esconder informações sobre o método, nunca vai insinuar qualquer atividade sexual entre vocês e de jeito nenhum vai ficar nu durante a sessão. Isso são limites que não podem ser cruzados. Então, a dica de ouro é: procure segurança em organizações. Profissionais que são filiados a associações como a Abra da Tantra se comprometem a seguir um código de conduta. Isso te dá uma camada extra de segurança e mostra que aquele profissional responde a uma instituição. E para a gente fechar, eu queria deixar essa reflexão com você. As jornadas da Luísa e do Bruno mostram que o nosso corpo guarda tudo: emoções, traumas, histórias. A terapia tântrica, quando é feita com seriedade e ética, se propõe a ser um caminho para a gente acessar e curar essas memórias. A pergunta que fica é: você está pronto ou pronta para ouvir o que o seu corpo tem para te dizer? Obrigado por acompanhar a gente.